Olá, eu sou a Cassandra Borges Bortolom, psicóloga, pesquisadora. Hoje estou aqui para conversarmos acerca de um tema muito valioso, a respeito de uma programação desenvolvida pela FEBRACT e pela BEAD, que se refere à reunião técnica de discussão sobre monitoramento das comunidades terapêuticas. Tenho a incumbência de participar com a apresentação, indicadores de qualidade para o monitoramento, alicerces das entidades de apoio. Primeiramente, quero citar que não tenho nenhum conflito de interesse relacionado à minha apresentação. Além disso, mencionar que tenho os direitos autorais dessa apresentação feita por mim. Quero iniciar comentando como será a nossa atividade de agora. Teremos um momento de conceituar indicadores de qualidade e seus domínios, descrever a importância de indicadores de qualidade e respectivos parâmetros de mensuração, demonstrar possíveis aplicabilidades dos indicadores de qualidade e parâmetros na presente pesquisa, na pesquisa de dados de monitoramento das entidades de apoio e acolhimento atuantes em álcool e drogas, referente a 2023-2024, primeira edição. Cientificar pesquisas sobre indicadores de qualidade e parâmetros para os serviços prestados pelas entidades de apoio e acolhimento e propor como avançar nos próximos dados de monitoramento. Vamos lá! Bom, é importante que possamos entender a importância de indicadores de qualidade, seus respectivos domínios na área de apoio e acolhimento social. Assegurar o direito do acesso de pessoas com problemas por transtorno por uso de substâncias e seus respectivos familiares a entidades que prestem apoio e acolhimento com qualidade. Esse direito necessita da construção de normas, mecanismos de avaliação, indicadores de qualidade e parâmetros. A qualidade é avaliada em termos técnicos e da prática específica da assistência, como também por um conjunto de fatores que envolvem elementos individuais e coletivos no estabelecimento desse juízo de valor. Desta forma, qualidade em saúde é um conceito fluido, abstrato e de complexa definição, mas que deve ser proposto em cada sociedade ou grupo social. Os indicadores podem ser definidos como medidas síntese, capazes de revelar ou mensurar de forma simples uma situação, cujo processo ou resultado não estão evidentes. Não são medidas absolutas de bom ou mau desempenho, mas indicam em que medida cumprimos determinado objetivo ou não. Sinalizam áreas com oportunidades de melhoria. Gostaria de comentar sobre os parâmetros. O que são os parâmetros? São os responsáveis por definir os limites que separam a qualidade aceitável da não aceitável. Parâmetros podem ser número, absoluto, percentual, taxa, proporção, razão. Tem sido amplamente aceito três domínios para avaliação da qualidade, proposto por Dona Bedian em 1988. Dona Bedian foi um médico que propôs um modelo de cuidado em saúde. Esse modelo em saúde ele pode ser relacionado com outros serviços, então ele pode ser usado para os serviços de acolhimento e apoio social. Quero comentar com vocês os três diferentes indicadores segundo o modelo de Dona Bed. Primeiro indicador, estrutura. Se refere aos atributos dos ambientes em que o cuidado ocorre. Então, são os recursos materiais, como instalações, recursos humanos, como número e qualificação do pessoal, e de estrutura organizacional, como a organização da equipe e métodos de revisão por pares.
O segundo domínio se chama processo. Esse domínio denota o que realmente é feito ao dar e receber cuidados. Inclui atividades que o acolhido recebe na busca e execução dos seus cuidados, bem como as atividades do profissional ao fazer uma intervenção e recomendar ou implementar o tratamento. O último indicador, o último domínio de indicador, resultado. Os efeitos dos cuidados do estado de saúde das pessoas e populações. Então, nesse indicador, a expectativa é mensurar melhorias no conhecimento da pessoa que recebe o cuidado e familiares, além de mudanças importantes no comportamento da pessoa, nesse caso dos acolhidos, estão incluídas em uma definição mais ampla de estado de saúde, assim como o grau de satisfação com o cuidado recebido. Então, esses três domínios, eles são amplamente estudados e empregados em diferentes estruturas onde se quer verificar e avaliar a qualidade. É importante dizer que a avaliação da qualidade, ela sinaliza o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado. Agora eu gosto e quis trazer para vocês os níveis de avaliação da qualidade a partir dessa figura. Então, aqui podemos ver no primeiro elo que temos o cuidado destinado por profissionais e responsáveis pelos serviços. Aí temos o cuidado por profissional e responsável pelo serviço em nível técnico, que se refere ao conhecimento, como também as habilidades de julgamento que os profissionais, os técnicos têm para avaliar e tomar decisões que acontecem em determinado momento. Então, esse é um domínio muito importante da qualidade. Também tem no mesmo domínio as questões interpessoais dos profissionais, como eles fazem esse cuidado, como é a relação dessa equipe com quem recebe o cuidado, com quem recebe o acolhimento. Também, um outro elo, temos o nível das amenidades. As amenidades, elas se referem a algumas atividades que elas não são diretamente relacionadas ao cuidado ou algo nesse sentido, mas elas produzem uma sensação de bem-estar. Muitas vezes são atividades mais espontâneas e que deixam o ambiente mais ameno, mais agradável. Bom, vamos para o outro elo, que é o cuidado implementado pelo paciente. Então, aqui estamos falando do domínio processo. O que é oferecido, o que é ofertado, né, pela comunidade, no caso do contexto que nós estamos, para o acolhido. Então, aqui se refere a identificar as contribuições do serviço e as contribuições do acolhido e da família. Bom, o outro nível, que é o nível do resultado, nós vemos que ele está mais distante e, de alguma forma, ele se refere mais ao cuidado também recebido pela comunidade. O acesso ao cuidado do acolhido, como que é esse acesso? Também se verifica resultados como a performance do serviço e a performance do paciente e família a partir do momento que não faz mais parte desse acolhimento. Então, são dados que se procura entender como é o resultado de todo o acompanhamento, de todo o acolhimento. Bom, seguindo, aqui eu quero mostrar para vocês algo que possa ser exemplo para como a gente criar um indicador. Então, eu vou trazer um exemplo de ficha de qualificador de indicador. Então, nós temos que ter claro, de uma forma objetiva, o que avalia esse indicador. Também, a partir do indicador, a gente precisa ter um parâmetro proposto, é como se fosse a régua que a gente vai colocar para estabelecer o que a gente quer avaliar. Também temos que ter informações sobre como eu chego no parâmetro. Então, a gente chama da fórmula do cálculo.
É importante nós termos isso muito claro, quais são os itens de verificação que levam a gente a encontrar o indicador. Também é interessante ter um local que a gente possa referir, anotar alguma observação, se considerarmos necessário. Quais perguntas a gente pode fazer para identificar o que a gente quer avaliar? Bom, então vamos avançar, e aqui a minha ideia foi trabalhar a partir dos indicadores de qualidade, uma experiência prévia que eu tenho como pesquisadora e profissional, de elaborar indicadores de qualidade e parâmetros para serviços, né, de acolhimento e de apoio. Então, eu vou trazer um modelo mais amplo, né, amplamente aceito, e vou olhar a pesquisa, né, dos dados de monitoramento e vou verificar, a partir dos dados apresentados, como poderia ser ampliado numa próxima versão com a inclusão de indicadores de qualidade. E aí vocês vão ver que eu já vou trazer, já nomear indicadores de qualidade conforme os domínios. Então, aqui hipoteticamente, vendo esse exemplo ilustrativo de como se daria a incorporação de indicador de qualidade e parâmetros nesses dados atuais do estudo do NAVES. Bom, na estrutura física e profissional. Então, o item documentação de funcionamento, que foi um dado que foi verificado, que continha lá no plano de fiscalização da portaria 562, então o parâmetro proposto seria 100%. Então, nós também teríamos uma coluna onde a gente ia identificar se cada comunidade se preencheu esse critério ou não. Então, atingiu o critério, sim. Segundo exemplo, anuência do acolhido à sua permanência voluntária. Então, também tinha nessa pesquisa. Então, o parâmetro, eu hipotetizei que teria que ser 100%. As fichas teriam que ser encontradas, esses termos, então 100%. Hipoteticamente, atingiu? Sim. Agora a gente vai avançar para o domínio processo. Plano de atendimento singular também foi verificado. Então, qual é o parâmetro? Eu introduzi um parâmetro aqui de ter descrito na pasta do acolhido ou no prontuário até 30 dias do ingresso. Essa primeira versão, por exemplo, do plano de atendimento singular. Atingiu? Sim ou não? Nesse caso, sim. Vimos que no processo poderia ser incorporado futuramente um indicador de atividade que fomente a geração de renda. Por que eu pensei nesse indicador? Porque teve um momento muito significativo nessa pesquisa dos dados do monitoramento, onde foi feita uma roda de conversa. Nessa roda de conversa foi deixado livre, né, que os acolhidos pudessem trazer as suas impressões. E eles comentaram que não tinham, percebiam que não tinham atividades de capacitação e que pudesse auxiliá-los, orientá-los para uma questão de mercado de trabalho. Então, dentro do processo, atividades que fomentem a geração de renda poderia ser introduzida e assim poderia ter um resultado lá a posteriori. Então, eu coloquei aqui como parâmetro proposto 60%. Vocês vejam que em alguns casos eu botei X%, quer dizer assim, que isso pode se configurar diferente, pode ser 40%, pode ser 70%. Então, vamos pensar que não foi atingido esse indicador. Atividade de capacitação também vai ao encontro a essa situação de ser também um apontamento, uma impressão dos acolhidos que sentiam falta de atividade de capacitação. Então, o parâmetro proposto, 40%. Então, que 40% no mínimo teria que ter, né, dentro do todo essas atividades. Então, atingiu ou não? Sim. Então, eu
fui um pouco além, né? Eu tenho uma atuação bem importante, tanto com as pessoas que apresentam transtorno por uso de substância má e também com a família. Então, quando eu li que uma impressão muito importante dos acolhidos era que algumas vezes eles não podiam falar com a família, eles não tinham uma comunicação ao telefone com a família. Então, no processo do cuidado oferecido, eu delineei a seguinte atividade: atividade de comunicação com a família. Como poderia ser o parâmetro? A possibilidade de, a cada 7 dias, o acolhido se comunicar com a família. Então, a cada 7 dias tinha que ter. Então, 100%. Então, não foi atingido esse indicador. Bom, seguindo e quase a gente concluindo esse exemplo ilustrativo, indicadores de resultado. Então, indicadores de resultado pós-acompanhamento. Então, se identificar a taxa de abandono prematuro do acolhimento, de acordo com o tempo de cada local de acolhimento. Então, verificar essa taxa de abandono, então, um parâmetro proposto 50%, não foi também atingido. Aqui faz parte do mesmo domínio e eu quero dizer que também são colhidos após esse período de acolhimento, quanto que a informação, o dado, ele precisa, para que a gente possa olhar, ele tem que ter uma sistemática para colher esse dado após também. São medidas muito importantes que regulam políticas públicas, inclusive, na assertividade da escolha onde vai ser feito o investimento. Então, taxa de acolhidos inseridos em programas de autossustento. Monitorar, acompanhar como estão as pessoas depois. Vamos dar um parâmetro proposto, 40%. Não atingiu. Hipoteticamente, né? E a gente entende que não tem isso na portaria, né, 562, mas a questão é como a gente pode também avançar. Reinserção social no mercado de trabalho não tinha nessa pesquisa, vamos supor de 50%. Vocês vejam que a reinserção social no mercado de trabalho, ele se relaciona com o atributo do indicador de processo, que seriam atividades de capacitação. Bom, e também melhoria no nível educacional do acolhido, que também foi uma impressão, um apontamento dos acolhidos, identificando que isso poderia também ser uma melhoria, supondo que se tivesse, né, um parâmetro proposto de 50% e esse critério de atingiu ou não atingiu, para que a gente pudesse ver uma estatística também. Bom, espero que eu tenha podido contribuir, né, com esse raciocínio como uma comparação, uma metáfora do que pode ser trabalhado se usássemos esse indicador que eu estou aqui conversando com vocês, esses atributos. Bom, agora eu gostaria de também cientificar e trazer uma sugestão da interlocução sobre a pesquisa do monitoramento a partir da fiscalização do governo, como também com outro projeto que se chama Definição e Padronização dos Parâmetros de Qualidade dos Serviços de Acolhimento Prestados pelas Comunidades Terapêuticas contratados pela Senapred com proposta de estratégias de avaliação e monitoramento. Sabemos que mudou a secretaria, mudou o departamento, mas eu trago isso com esse nome porque esse edital ele foi publicado em novembro de 2020, onde, né, as comunidades estavam, né, sob a coordenação dos financiamentos sobre a Secretaria, né, Nacional, a Senapred. Bom, lá em abril de 2021, teve a publicação do resultado da seleção da instituição subexecutora. E eu fiz parte desse time, onde, né, fomos selecionados, né, a partir de edital de seleção, a compormos o triângulo da subexecução. Então, um projeto, né, que foi então, do Ministério da Cidadania, do Programa Nacional
de Desenvolvimento das Nações Unidas e também a instituição subexecutora ANTEPA, a qual eu estava como coordenadora e pesquisadora e profissional dessa excelente pesquisa. Bom, em janeiro de 2022, então a gente vê que teve um tempo importante que se passou entre o lançamento do edital até o início do trabalho em si. A assinatura da minuta e início do projeto foi em janeiro de 2022. Trabalhamos um ano e foi início de março que a gente entregou, então, 14 meses, 14 meses e meio, finalizamos e entregamos esse projeto para o departamento, para o ministério e para o PNUD. Então, com muita, né, alegria, assim, e empenho de que tínhamos finalizados todas as atividades que compunham esse projeto. Em julho de 2023, nós fizemos um comunicado, né, no Diário Oficial da ciência do projeto pelos órgãos envolvidos. Bom, avançando. Então, quais são as considerações de aprimoramento que, a partir desse convite que eu agradeço, né, da FEBRACT e da BEAD, a minha consideração é que qualificam as considerações de aprimoramento, elas têm o objetivo de elas qualificam ainda mais os aspectos de estrutura física e profissional e do que é ofertado como cuidado aos acolhidos e familiares. Então, seria o domínio, né, de processo, o primeiro de estrutura física. Os resultados que permeiam como se acessam importantes desfechos ou resultados, como satisfação dos acolhidos, taxa de permanência nas entidades de apoio e acolhimento, o quanto que os referenciamentos seguem acontecendo na rede do sistema público, entre outros, repercutem em ações objetivas de saúde pública que podem nortear investimentos governamentais, que justificam e dão embasamento técnico baseado também em dados em estatística. Seguindo em frente, a partir desse relatório atual do NAVES, um monitoramento importante, com uma amostra interessante, que a partir da portaria 562, que estabelece os critérios, regulamentos e roteiro quanto aos procedimentos para a fiscalização em loco das entidades, avançar para a inclusão da utilização da proposta dos indicadores de qualidade e seus respectivos parâmetros de mensuração. Isso daria um aporte importante na qualidade e numa proposta que se avaliasse indicadores de qualidade nos 3 domínios. Isso já está descrito, é uma pesquisa também recente, né, entregue ali em 2023, que pode ser e deve ser usada a partir do governo que recebeu esse material em 2023. Então, quando se avança olhando para os próximos movimentos e projetos de monitoramento, o seguir em frente, utilizando essa proposta dos indicadores de qualidade e seus respectivos parâmetros de mensuração, poderia ser um salto, né, para o acolhimento e entidades de apoio. Bom, além disso, a minha sugestão seria o fortalecimento da inter-relação entre o plano e o roteiro da fiscalização, contido na portaria 562, com o guia de diretrizes e guia de qualidade. Então, nesse projeto de definição e padronização dos parâmetros de qualidade, com proposta de estratégias de avaliação e monitoramento, também foi de uma forma concentrada, com, com parâmetros e utilizando dados do que nós tínhamos a respeito sobre guias de diretrizes e qualidade de outros países, a partir também
de visitas em locos que foram feitas em comunidades terapêuticas, foi possível gerar guia de diretrizes e de qualidade em respaldado em questões já baseadas em evidências de outros relatórios, né, internacionais, de outras organizações tão importantes internacionais na área de comunidades terapêuticas. Então, a interrelação ela seria fundamental com propostas que também foram escritas com o mesmo objetivo, né, da União, do governo, em dar subsídio para suas ações em nível de saúde pública. Bom, concluindo, a interlocução desse conjunto de dados é extremamente relevante para acolhidos, para familiares, para dirigentes e profissionais de comunidades terapêuticas, possibilitando o conhecimento baseado em evidências para as formulações de saúde pública, com o objetivo de aprimoramento das condições de prestação de serviços das entidades de apoio e acolhimento brasileiras. Que estão as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, esse estudo, para que a gente pudesse ter esse momento. Quero agradecer, dizer obrigada e espero que vocês tenham tido reflexões importantes a respeito desse tema de indicadores de qualidade, seus respectivos domínios e a aplicabilidade e a interrelação da pesquisa atual de monitoramento e uma pesquisa que vocês cientificaram que já está então em mãos, né, do próprio departamento e que precisa ser interrelacionado para ações presentes e futuras. Um abraço a todos